Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Destaques da oração de Salomão pelo seu povo. Salomão teve o privilégio de receber tudo de bom e de melhor aqui na terra. Teve um pai como Davi. O Davi tinha muitas falhas, mas por isso mesmo ele podia transmitir melhor como é agradar a Deus. Quando a pessoa só acerta, ela não aprende nada. Quando a gente erra, a gente aprende muito mais com os erros do que se não errasse. Você entende? Os erros nos fazem humildes, nós reconhecemos que precisamos aprender, somos levados a aprender. Se a gente obtém sucesso logo da primeira vez, a gente vai se achar o tal, que nem vai querer mais aprender, não vai precisar mais de aprender. O sucesso tem esse ponto negativo, que é terrível. A pessoa não aprende com o sucesso. E deveria aprender a ser humilde, mas em geral não aprende. Quando nós erramos, falhamos, fracassamos, somos reprovados, como a gente aprende? Nós aprendemos muito quando erramos. Davi, portanto, errou muito e pôde ensinar muito. Davi deixou um legado maravilhoso para nós. O livro de Salmos é inspirado em Davi e seus discípulos. É um tesouro para nós o livro de Salmos. Os louvores a Deus são outro tesouro maravilhoso como legado que Davi deixou. E Davi deixou para o seu filho Salomão o que havia de melhor, o conhecimento de Deus e a intimidade com Deus. O próprio Salomão testifica isso em Provérbios, no capítulo 4, que ele aprendeu com o pai se assentava com ele, o que não fez com nenhum outro filho, fez com Salomão, se assentava com ele para conversar e explicar. Eu valorizo muito isto. Errei muito na criação de meus filhos e nem me lembro de muitos detalhes, mas eles se lembram dos momentos em que eu pegava os 5 filhos, botava na cama e ia contando histórias para eles, orava com eles, lia a Bíblia, e nós depois começamos a fazer culto. A comunidade começou com meus filhos e a esposa, evidentemente, andavam muito juntos, e os filhos foram os primeiros discípulos, e eles começaram a ser batizados com o Espírito Santo, e eles, cada um individualmente, entregou a vida para o Senhor. Esses momentos foram maravilhosos, insubstituíveis, mas não foi tão fácil assim. Deus teve que apertar comigo para ter tempo para os filhos, porque antes eu andava muito ocupado. É uma tendência minha me ocupar, mas Deus me faz parar quando nada, pela doença. Mas Deus faz coisas assim acontecerem para a gente poder ter tempo para os filhos. Isso é um tesouro. O Salomão recebeu isto como um legado do pai, além do ensino da mãe e além de ter um profeta como Natã à disposição dele para ser o professor dele. Naquela época não havia uma escola com muitos professores, era um discipulado. O Natã foi o professor de Salomão, que Deus destacou, e Davi também, para ensinar ao Salomão. Ele teve tudo que havia de bom e do melhor. Recebeu a incumbência de construir o templo, e na inauguração, o ponto alto da inauguração foi a oração que ele fez. Claro que o povo deve ter gostado dos milhares de animais que foram sacrificados em churrasco. Foi fartura, o quanto havia de bom e do melhor
para comer durante vários dias da festa. Mas o ponto alto da inauguração, quando Deus respondeu mandando a Shekinah dele entrar no templo, foi a oração de Salomão. E em 1 Reis, no capítulo 8, o Salomão narra essa oração, está escrito aqui a oração que ele fez, é muito interessante. Ele primeiro ora pelo templo, que esse templo seja um local onde as pessoas venham orar ao Senhor. Depois ele começa a entrar em detalhes. Se o teu povo pecar contra ti, se uma pessoa individualmente pecar contra ti, quando o povo for derrotado numa guerra ou sair para uma guerra e precisar de milagres na guerra, quando os céus se fecharem e houver seca e fome na terra, quando o Senhor, por castigo ao teu povo, mandar crestamento, ferrugem na lavoura, larva e o gafanhoto, quando tudo isso acontecer e o teu povo vier e orar neste local, o Senhor ouça a oração. E assim foram várias circunstâncias que o Salomão mencionou, circunstâncias essas pelas quais o povo de Israel passaria por causa do seu pecado. Mas isso faria com que eles se voltassem para Deus e viessem ao templo, se arrependendo, oferecendo sacrifícios, se consertando e orando a Deus. O Salomão orou especificamente pela oração que seria feita naquele templo. O Senhor chegou a mencionar que aquele templo seria chamado casa de oração para todos os povos. E de fato, em alguns poucos momentos da história, aquela casa de oração foi realmente um atrativo para a gente do mundo inteiro vir buscar o Senhor. Por exemplo, na mesma época de Salomão, vinham reis do mundo inteiro para buscar a Deus ali. A Bíblia menciona aquele tesoureiro da rainha Candace da Etiópia que veio a Jerusalém para adorar a Deus. Na época de Jesus, Deus fez com que Jerusalém tivesse um templo maravilhoso erguido pelo Herodes o Grande e que se tornou uma atração no mundo inteiro. Eles reuniam ali 1, 2 ou 3 milhões de pessoas vindas do mundo inteiro para participar daquelas festas. Infelizmente, os sacerdotes deturpavam aquilo, mas, bem ou mal, o nome de Deus era conhecido entre os povos todos. No dia de Pentecostes, era também uma festa ali. Havia gente do mundo inteiro, praticamente, naquele local e viram o derramar do Espírito Santo. Eu estou citando várias ocasiões em que vieram pessoas do mundo inteiro. Isto sempre foi propósito de Deus. Israel teria que ser um povo abençoado para que os outros povos da terra se interessassem pelo Senhor. E o próprio Salomão menciona, a única menção que ele faz a estrangeiros nessa oração é quando qualquer pessoa no estrangeiro que viesse de terras remotas, por amor do nome do Senhor, a buscar a Deus ali e viesse orar, então que o Senhor atendesse o estrangeiro e fizesse com que a resposta viesse ao estrangeiro, isto com o propósito de que todos os povos da terra conhecessem o nome do Senhor para temerem o Senhor como o povo de Israel. Veja que coisa interessante. Primeiro para o povo de Israel esse templo, e depois que ele seja motivo para evangelizar outros também em outros lugares do mundo. Vamos trazer esse assunto para a nossa dispensação da graça no Novo Testamento. O templo de Salomão já não existe, aquele propósito de Deus também não existe mais com aquele templo não. E a Shekinah já saiu daquele templo há muito tempo. No capítulo 10, no capítulo 11
de Ezequiel, aquela glória saiu do templo, o templo foi destruído e a glória nunca mais voltou. Só vai voltar no milênio, no templo que Jesus construir. Mas a antiga dispensação passou, nós vivemos a era da graça, em que o Espírito Santo está em todo lugar no coração daqueles que se entregam ao Senhor. E onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali é um tabernáculo de Davi reerguido. Onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente ali. E é isso que Deus quer que seja feito. O evangelho espalhado, 2 ou 3 se reunindo em todo lugar, no mundo inteiro, todos os dias e às vezes o dia todo. Muitas vezes por dia. Deus quer que haja intensidade na busca ao Senhor. E o gigantismo, a massificação é o contrário. Igrejas que constroem um templo colossal, só de vez em quando eles querem encher o templo. Então tem que ensaiar aquela grande reunião e enquanto se preparam para a grande reunião, não fazem reunião nenhuma. Ou seja, suponhamos que seja uma reunião semanal no grande templo, eles vão passar uma semana inteira praticamente sem buscar o Senhor, só se preparando para a grande reunião. Não é isso que Deus quer, nem de longe. Deus quer atividade todos os dias. Vem a hora, mulher samaritana, e já chegou, em que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, em todo lugar, a toda hora, não só no sábado, não só no templo, mas em todo lugar. Isto é a era da graça. Isto é o tabernáculo de Davi reerguido que Deus quer. Em cada casa o tabernáculo é reerguido, onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o que deveria ser feito todos os dias, todo o dia e em todo lugar. Pois Deus quer que o evangelho seja levado assim para o mundo todo. Mas nós sentimos a necessidade de nos reunirmos para edificação, para darmos culto a Deus, cumprirmos o 2º mandamento dos 10, e nós darmos culto a Deus, aperfeiçoarmos a nossa adoração ao Senhor. O problema é que o pecado continua no mundo, e os crentes estão mais contaminados aí, às vezes até do que os de fora. É triste a gente ver como o pecado se alastra dentro das igrejas. Há multidões de ovelhas sem pastores dentro das igrejas. E a questão fundamental é consertar a igreja. Uma igreja toda contaminada por pecado não tem condições de evangelizar os de fora. Não é que Deus não queira, Deus quer que os de fora sejam evangelizados, mas por uma igreja que é pior do que o mundo. Como Deus pode usar uma igreja que está num estado quase que pior do que o mundo para evangelizar o mundo? Primeiro, a igreja precisa se consertar. Consolida o que estava para morrer, Jesus escreve lá no Apocalipse. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tu tens nome de que vives, mas estás morto. É assim que Deus está nos vendo. E Isaías no capítulo 1, por que vocês continuam a se reunir? Parem de se reunir, fechem as portas. As reuniões de vocês só me aborrecem. Esses ajuntamentos religiosos para entretenimento e vanglória humana, isso só me aborrece. Pois o Salomão orou pedindo que Deus agisse em muitas situações, principalmente naquelas situações em que Deus mandaria o castigo, fosse individual, um castigo coletivo, uma derrota do povo perante seus inimigos em guerra, um castigo com fome, seca e fome, um castigo com pestes e pragas e doenças que Deus mandaria. Tudo isso seriam providências de Deus para fazer o seu povo que se chama pelo seu nome se voltar, orar e buscar o Senhor. Orar. É em oração que a gente vai se voltar para Deus, que a gente vai se consertar. Isso é o assunto principal das igrejas, conserto. Mas não está acontecendo.
Igrejas estão badalando novidades, fazendo festas e, enfim, tudo de alegria. Como diz a Bíblia, é só gozo que se vê, matam-se bois, degolam-se ovelhas, mas ninguém se preocupa em consertar a sua vida de pecado com Deus. Não estão se arrependendo, não estão orando, não estão buscando o Senhor, não estão sofrendo com o erro dos irmãos, com os irmãos vivendo em pecado, não estão sofrendo por isto. Pois é, uma situação difícil. O foco de Deus para conosco é: conserte a igreja, consertem-se crentes, se arrependam. O meu povo, que se chama pelo meu nome, precisa se humilhar, reconhecer seus pecados, chorar e orar para que eu possa sarar a sua terra, para que eu possa me agradar do meu povo e atender a sua oração sarando a sua terra. Por enquanto a terra está doente, a terra está contaminada pelo pecado. Nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 8, toda a criação geme, suporta angústia como consequência do pecado. A igreja cheia de pecado traz dor ao coração de Deus, fecha as portas para os outros que precisam se converter, porque uma igreja cheia de pecado, a pessoa vai se converter para ficar igual os crentes vivendo em pecado. Não é esse o caminho de Deus. O Senhor quer que a igreja se humilhe, chore, ore. E a oração de Salomão nos delineia essa situação para nossos dias. A prioridade é de os crentes se consertarem. Não é necessariamente de mais pessoas se converterem, porque eles vão acabar virando crentes como os outros, que aborrecem a Deus. É necessário que haja conserto, arrependimento, quebrantamento, confissão de pecados. Confessai uns aos outros os vossos pecados, o Senhor nos diz lá em Tiago, no capítulo 5. Confessai uns aos outros os vossos pecados, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, humilhai-vos, chorai, sacerdotes, ministros, entre o pórtico e o altar, chorai. Isso não está acontecendo ainda. Então, em consequência, a dor vem sobre o Brasil. Crestamento e ferrugem ainda não vieram na lavoura. Eu acredito que em algum momento isso vai vir como castigo de Deus, o agronegócio. Mas as igrejas precisam ser despertadas, o povo de Deus precisa ser despertado. Deus ama o seu povo, Deus quer mandar Jesus, mas precisa que primeiro o seu povo se conserte, para que ele possa vir arrebatar a sua igreja. Esta é a prioridade. Foi a oração de Salomão. Deve ser a nossa oração: Senhor, aviva a tua obra, desperta o teu povo, sacode esse povo que está vivendo em pecado, Senhor, desperta a tua igreja. Essa deve ser a nossa súplica, a nossa oração. E como o apóstolo Pedro diz no final da sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz: olha, o dia está chegando. Os céus que agora existem têm sido entesourados para o dia do juízo, com fogo que vai trazer destruição. E visto que essas coisas hão de ser assim desfeitas, as coisas da terra vão ser destruídas na volta de Jesus, então que pessoa devemos ser nós? Devemos ser tais como aqueles que vivem em santidade e piedade. Piedade é dedicação religiosa, dedicação ao Senhor, não só uma vez por semana, no sábado ou no domingo, mas todos os dias. Piedade, a prática da piedade, esperando e apressando, ou nos apressando para a vinda do dia de Deus, no qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Assim, devemos ser nós esperando estas coisas e nos empenhando por sermos achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Deus nos quer irrepreensíveis.
Você está sendo assim? Sua vida está limpa, pura, totalmente irrepreensível, preparada para subir com Jesus no arrebatamento? E se já está, ore pelos outros para que estejam assim também. Mas caso não esteja, comece o arrependimento pela sua vida, meu irmão, minha irmã.